Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. E olha o tema de hoje, interessantíssimo, importantíssimo, que nós precisamos ficar muito a par do que está acontecendo no mundo nesse sentido. Movimentos feminista e masculino. Olha aí. Então são esses movimentos que aconteceram e acontecem, movimentos feminista e masculino. E André, o que você vai falar hoje? Vamos ver. Apresentação: eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicólogo e psicanalista. Como as mulheres não tinham direitos, então vamos lá voltar para o século XIX, 2 séculos atrás, né? Não tinham direitos de voto, de instrução, muitas vezes não podiam aprender as coisas, de exercer uma profissão ou de trabalhar no século XIX. Então, o feminismo do século XIX, que já existia no século XIX, foi um movimento muito legítimo, de libertação, ou como eles chamavam, de emancipação da mulher. Então a mulher queria ter direito de votar, escuta, direito de aprender, direito de trabalhar, direito de ter uma vida normal, como os homens tinham. Agora, depois, já saindo do século XIX, chegando agora no último século, século passado, século XX, a grande autora do feminismo do século XX foi Simone de Beauvoir, autora maravilhosa, incrível, esposa de Jean-Paul Sartre, e que escreveu, Simone de Beauvoir, com seu livro também maravilhoso, tem um capítulo só sobre a psicanálise, muito interessante. Então ela escreveu o livro O Segundo Sexo, publicado em 1949, quase anos 50, né? Então ela foi um marco do feminismo que podemos considerar a partir dos anos 1950 o primeiro marco do feminismo e de um movimento que procurava legitimar a mulher. Ainda era um movimento de libertação da mulher, de legitimação da mulher na sociedade. Nesse livro, ela fez uma profunda análise sobre o papel das mulheres na sociedade. Então, ela trouxe a perspectiva psicanalítica, trouxe a perspectiva fenomenológica, existencialista. Então, um estudo maravilhoso, profundo, que Simone de Beauvoir fez. Inclusive, no capítulo 2, nós temos o título, O Ponto de Vista Psicanalítico. Então é maravilhoso. Então você tem lá a visão da psicanálise. E ela afirmando a mulher para que a mulher, sim, tivesse a sua libertação, a sua emancipação, como as feministas do século XIX falavam, a sua manifestação, a sua possibilidade de manifestação, de estudo, de vida livre, né? Também ela pregava o amor livre, e ela viveu com Jean-Paul Sartre o amor livre, mas isso é uma característica da época, né, lá dos anos 50. Então foi uma obra muito importante para o feminismo. E marcou uma época. Então o feminismo tem uma autora filosófica, né, do porte de Simone de Beauvoir, né? E um dos pontos mais importantes da obra de Simone de Beauvoir é a sua conceituação sobre gênero. A palavra gênero ainda não era utilizada, mas ela conceituou, né? Então ela disse assim, o que ela conceituou? Que a pessoa se torna mulher em um processo, isso em termos de gênero. Então ela vai construir, a mulher vai construir a sua própria feminilidade. Isso em termos de gênero. O assunto é um tanto quanto complexo, mas quando tiver uma outra possibilidade eu vou explicar um pouco mais aprofundadamente para não sair do tema de hoje. Mas então, ela vai explicar que é um processo existencial. Então a mulher se faz mulher perante a sociedade, com as características de mulher perante a sociedade. Porque o seguinte, o homem também se torna homem por um processo existencial.
Aqui eu não estou falando de biologia feminina, biologia masculina, estou falando de gênero, porque isso aqui é biopsicossocial. Biológico é o sexo. Psicológico é a orientação sexual. E social é o gênero. O gênero é como a sociedade observa, o padrão social, etc. Com isso, ela ajudou muito as mulheres a se entenderem enquanto mulheres na sociedade atual. Então, o movimento feminista se fortaleceu muito no século XX, principalmente com as obras de Simone de Beauvoir. Então, obras maravilhosas, valem a pena ser lidas, né? São esses livros que a gente precisa ler na vida. O Segundo Sexo é um deles, né? Dessa forma, as mulheres se organizaram e buscaram os seus direitos. Então, se organizaram num primeiro momento do feminismo, no século XX, mais significativo, dos anos 50. Agora, houve dentro do feminismo, na década de 1960, então 10 anos depois, né, na década seguinte, o feminismo radical. De autoras como Phyllis Chesler, Monique Wittig, Mary Daly, Jill Johnston e Robin Morgan. O que esse feminismo radical pregava? O feminismo radical pregava que as mulheres governassem os homens e as mulheres. Então, pregava o seguinte: olha, homens, vocês já dirigiram muito tempo a sociedade, não deu nada certo, fizeram tudo errado. Então, agora, vocês vão dar uma chance para a gente. Então, nós aqui vamos comandar a sociedade e vamos comandar tanto as outras mulheres quanto vocês, homens. Então, essa era a ideia do feminismo radical. E, de fato, a sociedade tinha muitos acertos, mas tinha muitos erros. E, de fato, tinha muitos erros, evidentemente. O que se pregava é que a sociedade deveria sair do patriarcado, do controle masculino, e do machismo, evidentemente. O machismo, eu sempre fui, sou e serei contra. O machismo é todo ato de violência, de supremacia a partir da força sobre a mulher. Então o machismo não tem sentido mesmo, né? Então sair do patriarcado completamente e que as mulheres deveriam comandar a sociedade. Então é mais ou menos isso. Olha, homens, não deu certo, né? Agora as mulheres é que vão mandar no mundo. E esse foi o feminismo radical dos anos 1960, diferente do feminismo dos anos 1950, liderados por Simone de Beauvoir. As repercussões desse movimento feminista impactam a sociedade até a época atual. Então, dos anos 1950, do século XX, 1960 até agora, temos todo o impacto social desses movimentos feministas, tanto do movimento maravilhoso de Simone de Beauvoir, quanto do feminismo radical. Quando eu fiz o meu mestrado na PUC, então eu fiz até o ano de 2007, havia uma previsão de que haveria um movimento masculino entre os anos 2010 e 2020. Então, o ambiente da PUC também gosto muito, assim como gosto muito do ambiente da USP, ambientes maravilhosos, mas havia essa previsão e essa previsão se cumpriu. Então, alguns movimentos masculinos surgiriam em contraposição, até como uma reação aos movimentos feministas. Tanto o feminismo de Simone de Beauvoir, quanto o feminismo radical. Então, surgiram os movimentos masculinos, mas uma coisa muito interessante, não com a base filosófica que o feminismo teve, especialmente dos anos 50, mas como um estilo de vida. Então esse movimento surgiu como estilo de vida. Até um pouco inconsciente, algumas pessoas têm esse estilo de vida e nem sabem o porquê. Então vamos falar disso, que é muito interessante. E realmente surgiu um movimento masculino como reação ao feminismo.
Quando eu digo movimento masculino, não é a volta ao machismo, entenda muito bem isso. Então, não é a volta a abuso, agressão, nada disso. Não é o machismo, que nós devemos ser contra. Então, é um movimento masculino que não é o machismo. Aliás, é contra o machismo, é para superar o machismo. Ao contrário, é a superação do machismo. Então, isso que precisamos entender. É um movimento masculino que procura superar o machismo, que é muito errado, evidentemente. Mas como? Como não seguir o antigo machismo e fazer um movimento masculino? Então, aí surgiu a questão, o que é ser masculino sem ser machista? Porque antes se passava de geração em geração, o homem tem que ser agressivo, o homem tem que ser briguento, o homem tem que se impor, aquela coisa toda do modelo machista. Isso era o modelo masculino que o homem recebia na educação, seja dos pais, seja na escola, seja em qualquer ambiente. Ambiente militar, ambiente de empresa, etc. Então, esse era o modelo que ele tinha de ser homem. Só que agora esse modelo está se modificando. Como construir um novo modelo de masculino que supere completamente o machismo e estabeleça uma nova forma de ser masculino e se manifestar, né, como masculino. Como fazer isso? Né? Como superar esse antigo e obsoleto modelo do machismo que ainda existe? Ainda existe agressão à mulher, ainda existe feminicídio, e tudo isso deve ser repudiado, deve ser visto como algo muito ruim, péssimo. Então, por isso que surge um movimento masculino que não quer mais ser o homem machista. Mas é um homem que tenta viver a sua vida, ter um estilo de vida próprio. E aí foram surgindo alguns movimentos. E é muito interessante acompanhar o que está acontecendo, né? Alguns movimentos estão surgindo, mas como estilo de vida. É muito mais um estilo de vida do que alguma fundamentação filosófica. Não tem nenhum filósofo importante fundamentando isso até agora. Talvez surja, não sei, mas até agora nada de muito significativo, né? Então é mais um estilo de vida do que enquanto movimento filosófico organizado. O estilo de vida que mais se destaca é o que chamamos no Brasil de MGTOW. MGTOW é uma sigla das iniciais Men Going Their Own Way. Aí pega as iniciais e dá MGTOW, que no Brasil nós chamamos de MGTOW, que é homens seguindo seu próprio caminho. Então, Men Going Their Own Way é homens seguindo seu próprio caminho. Então, o movimento mais significativo, que surge enquanto estilo de vida, e não como filosofia, nada disso, é o MGTOW. Vamos tentar entender esse MGTOW. Esse estilo de vida busca superar a ideia de que o homem está destinado a ter relacionamentos. Essa é a ideia básica desse estilo de vida. Então, o homem pode, dentro desse estilo de vida, ele sai com uma mulher, sai hoje, sai amanhã com outra e assim por diante, mas não quer mais ter relacionamentos. Veja bem, André, isso está errado, André, isso está certo. Isso são opiniões, cada um tem a sua. Eu estou descrevendo o que está acontecendo. Mas André, o homem deveria fazer um movimento diferente? Bom, isso eu não sei o que deveria fazer, mas eu estou descrevendo o que está acontecendo. Então, estou sendo bem fenomenológico, eu estou mostrando o fenômeno que está acontecendo, né? E aí cada um vai ter a sua opinião. Sou contra, sou a favor. Então, podem até, quando for para o YouTube, lançarem a sua opinião e dizer, olha, sou contra isso por tais motivos, sou a favor disso por tais motivos. Isso até pode render um diálogo bem interessante. Ou seja,
São homens que não querem mais ter relacionamento com as mulheres. Não é relação, não é um encontro fortuito, não é não se encontrar mais com mulheres. É se encontrar com as mulheres, mas não ter mais com elas relacionamentos. Esse é o movimento migtal. Muitas vezes tem encontros rápidos, mas não querem mais relacionamentos, nem curtos, nem prolongados. Mas não é. Então, mas não é ficar um mês e depois mudar? Não. É só encontros rápidos, sem relacionamentos. É aquele homem que estabelece encontros rápidos, mas a qualquer sinal que o relacionamento vai estabelecer, ele foge, some. Então, isso já tem algum tempo, mas é aquele homem que some, desaparece, desvanece, nunca mais aparece. Ou se aparecer novamente, vai ser para um novo relacionamento rápido. Então teve o relacionamento, sumiu. Lembra daquela frase antiga? Foi comprar um cigarro e nunca mais voltou? É isso. Foi comprar o cigarro e nunca mais voltou. Desaparece, some, não deixa rastro, não deixa pista. Simplesmente some. Ou, se reaparecer, é para ter mais um relacionamento rápido. É isso. É aquela pessoa que não deixa mais pista. Em alguns casos, volta a ter encontros rápidos, mas foge a qualquer sinal de que surgirá um relacionamento, seja curto ou seja prolongado. Então, é um homem que quer se relacionar esporadicamente com mulheres, mas não quer um relacionamento com mulheres. André, mas por que surgiu isso? Vamos ver aqui alguns estudos, algumas análises, porque é algo que acontece. Então temos que entender por que isso acontece, né? Será que isto resolve o problema entre homens e mulheres? Então o homem fugindo de relacionamentos com mulheres resolve? Eu acredito que não. Isso não resolve. Não, isso não resolve. Mas foi uma primeira reação dos homens ao feminismo. E principalmente ao feminismo radical. Aquele no qual as mulheres acreditavam que elas precisariam mandar na sociedade, inclusive nos homens. Então aquelas mulheres que vão para um relacionamento não para ter um relacionamento de igualdade, mas para ter um relacionamento impositivo. Eu mando. Então, é aquela mulher que a psicanálise chama de mulher fálica. Eu mando e você obedece, tá bom? E aí o cara tem duas posições possíveis. Ou ele reconhece que ela está certa, ou ele reconhece que ele está errado. Só essas, porque ela não vai admitir outra possibilidade. Então é um relacionamento, vamos dizer, muito dominador. E o homem está fugindo disso. Quando algumas pessoas dizem, mas os homens estão com medo das mulheres, é verdade. É verdade. Então é uma reação de fuga e medo. Não sei o que fazer, então eu fujo. Essa é a reação migtal. Eu não sei o que fazer, eu fujo, para não ter problemas. Então o que é? Esses homens entendem que terão tantos problemas nos relacionamentos que preferem fugir dos relacionamentos. Então, para evitar uma série de problemas que acontecerão durante o relacionamento, esses homens preferem fugir. Então, uma primeira reação de fuga. Isso vai resolver? Não. Mas é a primeira reação que um grande grupo de homens encontrou e está seguindo. Então, evitam a todo custo todo e qualquer tipo de relacionamento. Tem encontros esporádicos, mas evitam relacionamentos. Então é um estilo de vida defensivo. É um estilo de vida muito baseado na defesa.
eu evito problemas desse jeito. Evito maiores problemas desse jeito. Né? O MGTOW, esse estilo MGTOW. Mas outros estilos de vida também surgiram e surgirão. Então, sim, tem outros estilos de vida. Homens que estão encontrando outras formas de arranjos de estilo de vida. Esse não é o único. Mas esse é o mais significativo. Esse é o movimento mais forte, já amplamente estudado pela ciência. Se você tiver curiosidade, procura na internet MGTOW. MGTOW. Aí você vai encontrar MGTOW, você vai encontrar páginas e páginas e páginas, estudos, desde as páginas mais sérias até aquelas páginas absolutamente críticas, que dizem, nossa, mas por que os homens estão fazendo isso? Ou eu sou completamente contra, ou não, eu sou totalmente favorável por causa disso, disso, disso. Então tem desde as páginas bem opinativas, né? Doxa opinião, você sabe disso? Desde as páginas bem opinativas até páginas científicas que estão dizendo assim, olha, concordando ou discordando é o que está acontecendo, vamos tentar entender o porquê. Então, outros estilos de vida também surgiram e surgirão. E quem sabe no futuro, tomara que seja um futuro próximo, homens e mulheres possam viver com mais harmonia. Então vamos entender que o feminismo teve as suas razões, a mulher precisava se emancipar e teve as suas características. Então tivemos o feminismo de Simone de Beauvoir, tivemos o feminismo radical mais adiante, e agora temos o movimento masculino e que nós vamos acompanhar tudo o que vai acontecer. Quem sabe, no meio disso surge uma possibilidade de diálogo, de harmonia e de entrosamento entre os sexos, orientações sexuais e gêneros. Masculino e feminino é o que eu falei hoje. Tá bom? Então, excelente semana para você e até a semana que vem.